ok? Vamos lá. A equipe SEAT vai se apresentar. Logo após essa apresentação, começa a contagem do tempo. Boa sorte aí, pessoal. Boa tarde, meu nome é Thiago. Boa tarde, meu nome é Guilherme. Boa tarde, meu nome é Rogério Alencar. Boa tarde, meu nome é João Pedro. E eu sou Vinícius Guedes e eu vou ajudar vocês a entender melhor o que é o SEAT. E para entender melhor, eu vou usar a ajuda da história da Amanda Rafaeli. A Amanda, aos 22 anos, infelizmente sofreu um grave acidente de trânsito que, depois de 42 longos minutos entre o tempo do acidente e o atendimento no hospital, acabou levando a Amanda a óbito. Mas casos como o da Amanda poderiam não acontecer. E para isso, para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou explicar como é o processo atual. Hoje, uma pessoa pode reportar um acidente através da central do 190, que vai direcionar ao CIODES. O agente do CIODES vai distribuir essa ocorrência para um agente da CTTU, do Corpo de Bombeiros, do SAMU, que ele achar conveniente, e vai captar algumas mensagens da pessoa que está informando. Só que existem alguns problemas nesse processo. Qual é o problema? Basicamente, a comunicação entre esses agentes aqui da ponta faz com que o tempo de atendimento entre o acidente e o atendimento no hospital seja muito alto. Então, hoje, isso é realizado por chamadas telefônicas ou até mesmo via rádio. E um outro problema gerado por isso aqui é a falta da integridade dos dados. O que eu quero dizer com isso é, o agente da CTTU vai fazer uma ficha cadastral totalmente diferente do agente do bombeiro, e aquilo, para o sistema do governo, são duas ocorrências diferentes, e a gente não consegue extrair dados com precisão. E aí a gente bateu muito a cabeça e chegou numa resposta que a gente precisa de integração, centralização e comunicação. E para resolver isso, a gente criou o SEAT. Agora, eu vou demonstrar aqui para vocês a utilização do SEAT a partir do ponto de vista de 3 agentes. Um do CIODES, um da CTTU e o outro, que está cortado ali, do SAMU. Então vejam, o agente do CIODES, ele entra no sistema, o da CTTU também, do SAMU também, e o agente do CIODES pode gerar uma nova ocorrência, com interface o mais simples possível para que qualquer agente consiga usar com pouco treinamento. Ele preenche algumas informações simples, como logradouro e ponto de referência, que é o que a pessoa no local consegue fornecer para ele. Algumas informações simples e depois seleciona quais órgãos ele quer que esteja na ocorrência. Ao fazer a ocorrência, percebam, automaticamente, em tempo real, apareceu para a CTTU e para o agente do SAMU mais próximo daquela ocorrência. Vamos supor, nessa demonstração, que a pessoa da CTTU seja que está mais próxima e chegou primeiro. Ele vai ter uma interface bem simples, vai clicar em Cheguei. E no momento em que ele clica em Cheguei, a gente pega o ponto de georreferenciamento dele e atualiza para todos os outros agentes que ele já está no local. Com isso, agora o agente da SAMU pode clicar na ocorrência e vai ver a posição exata, porque agora já foi validado pelo agente que primeiro chegou lá e ele vai conseguir chegar lá muito mais rápido. Percebam também que ele pode avisar que chegou. E ao avisar que chegou, todos os outros agentes são notificados também, caso existam outros. E um ponto interessante a ser mostrado é que a gente preservou a integridade e a particularidade de cada um dos agentes envolvidos. Então, o agente da CTTU vai preencher dados relevantes para ele, assim como o agente do SAMU, porém todos orientados à mesma ocorrência e salvos na mesma ocorrência, fazendo com que a gente gere dados relevantes para evitar casos tristes como o da Amanda. Aqui, o agente do SAMU pode escolher qual é a unidade que ele vai encaminhar aquela vítima, fazendo assim com que o hospital esteja preparado para recebê-la
e envolvendo um terceiro agente, que é o hospital. Com isso, para o futuro, o que a gente quer criar é o benefício de ter a integridade de dados das informações e redução do tempo de atendimento das vítimas. É possível gerar relatórios como esse, por exemplo, para que o governo gere políticas públicas eficientes, indicando em quais locais, com precisão muito grande da API do Google, por exemplo, os acidentes mais ocorrem. E assim a gente espera que não existam mais casos como o da Amanda. Obrigado. Ok, Vinícius, beleza, boa apresentação, no tempo, tá? Vamos abrir aqui para a equipe de jurados. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, é muito bacana esse pensamento em torno de um programa assim. Eu queria saber, em relação aos atores aí envolvidos, e aí você abre uma porta para quem está no hospital, e aí eu estou falando de quem está na área assim, do atendimento hospitalar, aí você diz que ele tem condições de levantar, mapear a rede lá e dizer para onde ele está referenciando. E aí isso seria informado, daria também um alerta para o hospital e já vai informar esses dados, é isso a ideia? Excelente pergunta da senhora. Isso é algo que a gente se preocupou muito, inclusive. Mas como a tela é pequena, a gente só conseguia incluir 3 agentes para demonstrar. Mas poderia existir um 4º agente, nesse caso o hospital, que no momento em que o SAMU acionasse aquela unidade, receberia todas as informações do prontuário completo, a hora que ele foi atendido, qual tipo de colisão que aconteceu, qual tipo de fratura que ele tem, a quantidade de vítimas que estão sendo encaminhadas, e estaria preparado para receber. Mais alguma pergunta? Vocês pensaram na perspectiva, porque nem sempre o acidente ele vai ter um atendimento hospitalar, né? Ele vai ser resolvido no local ou não vai ter vítima. De como seriam as outras conclusões que não são ligadas ao encaminhamento hospitalar? Pensamos sim. Ali em quantidade de vítimas, por exemplo, a gente pode selecionar, a gente pode criar campos em que não existam vítimas, por exemplo. E em lesão, por exemplo, pode não haver lesão. E nesse caso, a gente não precisa redirecionar. Há também o caso de que o SAMU não seja acionado. Nesse caso de o SAMU não ser acionado, essa opção de encaminhar pode não existir. A questão desses campos aqui é totalmente variável e a gente colocou como exemplificação para vocês o que a gente coletou de depoimento de todo mundo que estava aqui. Do capitão, do pessoal do BPTran e tal. Massa. Parabéns, equipe SEAT. Bom trabalho e boa sorte. Dando continuidade à avaliação dos trabalhos. Em primeiro lugar, da outra modalidade, é o SEAT. Parabéns, SEAT. Vamos para cá. Cadê os kits do SEAT? Quantas vezes vocês já participaram aqui do Hacker Cidadão? Essa é a primeira. A primeira, Obrigado. Eita porra! Rapaz, sou desastrado, eu não vou te derrubar esse negócio. Vai cair, vai cair. Chegou. Parabéns aí pra vocês. As fotos. Pra honrar a gambiarra, né? Junta mais, Breno. Breno, junta mais. Não dá não. Ai. Opa, Querem falar? Fala, Bia. 4 dias.
Eu queria dizer que foi bem legal, foram minhas 2 primeiras experiências em hackathons, no que aconteceu aqui no Porto Mídia e o de vocês. E a solução de vocês particularmente me empolgou muito porque eu vejo que é um problema que atinge muita gente, que inclusive eu conheço. E por isso a gente se empolgou tanto, a gente virou a madrugada. Eu saí hoje de umas 4h40 passando mal, fui para casa, dormi 3 horas e voltei, mas valeu a pena porque eu senti que a gente estava entregando algo que pode melhorar a vida das pessoas. Esse rapaz ganhou 2 hackathons seguidos, né? Ganhou o outro e ganhou esse. Acho que a turma já olhou que são para esse grupo. Mas valeu, foram excelentes projetos, né? Acho que cada projeto maravilhoso. Um monte de gente que a gente já conhece de outros